Boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar nessa noite fria, recebendo todo esse calor humano. E nos reunimos hoje em torno do Evangelho de Jesus, porque é isso que uma casa espírita dissemina através dessa doutrina que tanto nos esclarece, mas que nada mais é do que o cristianismo redivivo. Não tem muita novidade. O que tem são mentes mais amadurecidas que mais compreendem. E somos nós. Certamente já passamos por esse Evangelho do Cristo várias vezes, em várias encarnações, mas nunca o percebemos como deveria. Até hoje, muitos de nós acham que o Evangelho é um livro, mas, na verdade, o Evangelho é uma forma de viver. Então, é para isso que estamos aqui, para aprender a viver. E a viver em paz. Porque é o que todos almejamos. É a busca de todo ser humano, é estar em paz. Só que nós precisamos compreender que para estar em paz, nós devemos atender ao apelo do dever. E muitos de nós até faz coisas por obrigação, mas ainda precisa desenvolver essa forma de se colocar no mundo atendendo ao dever a que devemos cumprir. E esse dever, ele vem com a nossa maturidade, quando nós compreendemos o que é dever. É quando nós aprendemos a viver sem que ninguém mais nos diga como. Quando desperta em nós essa consciência das leis que já estão em nós. E essas leis, quando cumpridas, quando buscadas, elas nos levam à paz. Quando nós compreendemos que nada material nos traz paz, nos traz conforto, nos traz prazer, e também é necessário. Temos um corpo com necessidades, mas aquilo que vai nos dar paz, nós não tocamos. Nós desenvolvemos. Que são os nossos sentimentos. É a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. É a forma como nos relacionamos conosco mesmo. Quando começamos a verdadeiramente entender o que o Cristo disse, quando ele compilou todos os ensinamentos no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós compreendemos que nos amar é nos cuidar, não com egoísmo, mas com autocuidado, com esse olhar de quem precisa estar bem para cuidar do outro. Precisamos nos amar para amar o outro. E é amando a nós mesmos e ao nosso próximo que nós conseguimos amar a Deus, porque Deus está em nós. E quando despertamos para essas verdades, que nós já nos deparamos várias vezes, mas não tínhamos maturidade para compreender, agora sim, já estamos mais preparados, nossas consciências já estão aflorando, nós já estamos entendendo que tem algo além, que viver não é só comer, beber, procriar, ter prazer, consumir, juntar patrimônio, não. Tudo isso é ferramenta para a nossa evolução. E evoluir é adquirir paz. Evoluir é compreender as leis que nos regem e nos submetermos a elas. Com essa postura de quem cumpre os seus deveres. Quem cumpre um dever fica em paz, fica tranquilo. Quem cumpre uma obrigação muitas vezes fica amargurado, chateado. Eu tenho que fazer isso. Porque fulano quer que eu faça, o chefe, meu marido, minha esposa, meu filho. Quando a gente desperta para o verdadeiro dever da vida, ninguém mais precisa nos dizer, faça assim ou faça assado. A gente não consegue não fazer. Quando nós adquirimos alguma virtude, por exemplo, somos honestos, não adianta ter uma ocasião de uma desonestidade. Nós vamos fazer o que é certo, não precisa ninguém olhar. Não precisa ninguém dizer. Não precisa do código penal nos dizer que é errado furtar, roubar ou matar. Quando nós despertamos para esse dever,
quando ele já está interagindo dentro de nós, ninguém mais precisa dizer o que nós precisamos fazer. Então, para isso, precisamos o quê? Refletir, que é o que estamos fazendo na noite de hoje. Refletindo sobre temas que a doutrina espírita nos traz, mas que são temas que não são para a casa espírita. Isso é muito importante a gente compreender, para que a gente não perca o tempo. Aí eu vou lá para tomar um passe. E a palestra? Foi boa, bacaninha. O mais importante é a palestra. O passe é maravilhoso, a água fluida, os tratamentos. Mas se nós não aflorarmos essa consciência para conhecer as leis que nos regem e compreender, aí sim, por que eu estou sofrendo? Porque eu tenho esse problema ou aquele. E é através das reflexões que a gente vai compreendendo. E é através da compreensão que nós vamos vendo as necessidades da mudança, que foi para isso que viemos à Terra. Não viemos para ficar igual à última encarnação, senão não precisávamos ter encarnado. Nós aqui estamos para nos modificarmos, para adquirirmos a nossa evolução, para nos transformarmos através de estarmos tocando a matéria. Então, a matéria é a ferramenta, esse corpo físico é uma ferramenta para essa evolução. Então, quando nós começamos a compreender isso, nós começamos verdadeiramente a nos posicionar como espíritos vivendo uma experiência física. E isso faz toda a diferença. Mas o tema que eu trouxe para dividir com os irmãos, esse ano, o livro Céu e Inferno, que é o 4º livro dos 5 de base da nossa doutrina. O Céu e o Inferno, ele faz 160 anos, então é uma data bastante importante, foi lançado em 1865 pelo nosso querido codificador, e ele vai tratar da justiça divina. Então, justiça é um dos atributos de Deus. Nós que acreditamos em Deus, nós estudamos muitos dos seus atributos. Para quê? Para conhecer um pouco mais desse ser supremo, né? Inteligência suprema, como Kardec coloca na questão número 1 do nosso Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Difícil para nós entendermos. Então nós começamos a estudar os atributos de Deus para ter uma percepção melhor do que é Deus. E a justiça é um desses atributos. E é tão interessante que nós temos todas essas leis, inclusive a justiça é uma lei, dentro de nós. Que quando nós somos injustiçados, ou quando nós vemos alguma injustiça acontecendo, nós imediatamente conseguimos entender que é o que está acontecendo. Nós identificamos, porque isso está em nós. Todas as leis morais, que são as leis naturais, ou são as leis de Deus, que nos regem, estão dentro de nós. Por quê? Porque Deus está em nós. Não existe fora de Deus. Nós estamos em Deus. Então, essas leis nós precisamos compreender para perceber que quando nós burlamos uma dessas leis, isso nos faz sofrer. Porque nos desconecta dessa consciência, nos desconecta desse Deus em nós. Porque nós viemos aqui para expressar a nossa divindade. Nós viemos aqui para expressar as nossas virtudes, que todos nós temos. Tudo que não for virtude não somos nós. É algo para a gente depurar. Então, nós não somos egoístas, não somos orgulhosos, não somos vaidosos, não somos mesquinhos. Nós podemos estar num desses estados. Mas a nossa essência é perfeita. Quando Jesus nos disse, vós sois deuses, era isso que ele queria dizer. Dessa potencialidade divina que está dentro de nós. E que nós precisamos expressar no mundo. Então eu nasci para expressar no mundo o Deus que habita em mim. Então eu tenho que ser o mais fraterna possível, o mais altruísta, o mais honesta, o mais benevolente. Quando eu não estou sendo isso, não sou eu.
E por não ser eu, quando me expresso com raiva, com mesquinharia, eu sofro. Quem é que fica feliz quando tem um ataque de raiva? Quando tem um gesto agressivo? Quando cai em si e percebe que foi egoísta? Quem é que fica bem? Só os sociopatas. Porque estão adoecidos. E se comprazem em fazer o mal. E se comprazem em fazer sofrer. Nós, neuróticos normais, nós não ficamos felizes quando fazemos alguém sofrer. Às vezes fazemos com consciência, mas porque não conseguimos fazer diferente. Mas não que a gente queira aquele sofrimento e aquela dor. Então, por quê? Porque nós não estamos aqui para expressar essa negatividade no mundo. Estamos aqui para expressar beleza, bondade. E nós temos tudo isso dentro de nós, mas precisamos trabalhar. Porque os hábitos arraigados de encarnações passadas, onde éramos sim mais brutalizados, mais ignorantes, mas hoje nós já podemos ser muito melhores. Nós já evoluímos, nós já temos tudo isso que é falado nas tribunas espíritas, tudo isso que o espiritismo traz, todo o cristianismo, nós já temos isso no racional. Mas precisamos agora colocar isso em prática. Fazer com que toda essa sabedoria que a gente já tem, a gente já sabe que é errado fazer, matar, roubar, né, ser vaidoso. A gente já sabe tudo isso, não é novidade. Mas o que a gente precisa? Praticar. O que é sucesso? O sucesso é quando você consegue fazer bem alguma coisa. Para a gente ser um ser humano bom, a gente tem que treinar a ser bom. Ninguém vai dar isso de presente. Não vai cair um download do anjo da guarda da gente e a gente se tornar um espírito maravilhoso, como Jesus. Jesus não foi assim o processo evolutivo dele. Ele teve um processo evolutivo como o nosso. Criado simples e ignorante pelo Pai. E dali ele foi evoluindo através das encarnações. Quantas teve? Não sabemos. Foi mais rápido ou mais devagar? Não sabemos. Só sabemos que pela justiça divina ele foi criado como nós. Porque senão Deus seria injusto. Criar um Cristo já perfeito e criar nós aqui ralando a encarnações e encarnações para melhorar um cadinho. Não é? Nós não damos as mesmas chances para os nossos filhos? A gente pode até ter mais afinidade com um ou com o outro, mas a gente dá as mesmas chances, a gente oferece os mesmos recursos para que eles possam crescer e se formar. Nós que somos imperfeitos, imagine o pai, não é? Então, nós temos que avaliar se já não dá para ser melhor. E começar a praticar, mesmo sem vontade. Porque antes de ser espontânea alguma virtude, nós precisamos de disciplina. A disciplina antecede a espontaneidade. Palavras de Emmanuel, mentor de Chico, nosso querido. Então, se nós ainda não somos bons espontaneamente, vamos nos disciplinar para sermos bons nos nossos atos. Né? Vamos fazer, por exemplo, a caridade. Você vai ali porque você acha que precisa, a nossa bandeira da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. Mas é tão bom fazer o bem que aquilo começa a voltar para você uma forma de paz, bem-estar. Por quê? Porque apesar de você não estar fazendo espontaneamente, você está cumprindo com um dever, porque é oriundo de uma lei. A lei de justiça, amor e caridade. Então percebe como a gente pode se tornar melhor, mas tem que sair da inércia. Porque o mais fácil é a gente fazer o quê? O que já vem fazendo há muitas encarnações. Não levo desaforo para casa, bateu, levou, gritou comigo, eu grito também. Quando na verdade, se somos cristãos, temos que nos lembrar do convite do Cristo. Quando alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. E o que é isso? É a face física? Não. É a outra face da compreensão, da indulgência, de um modus operandi diferente daquele que estão agindo com você. Você gosta que alguém grite com você? Não. Então por que você vai gritar de volta?
Você gosta de que alguém seja agressivo com você? Não. Por que você vai ser agressivo de volta? E não dá para justificar porque ele fez, porque ela fez. Porque todos os atos que nós fazemos têm a ver conosco. Ah, eu gritei porque ele gritou também. Não, eu gritei porque eu sou mal educada, eu sou agressiva e eu sou descontrolada. Quando eu olho para mim e começo a perceber por que eu faço as coisas, eu consigo mudar. Mas quando eu justifico pelo outro, eu gritei porque ele gritou. Se ele que gritou, eu não posso fazer nada com ele. Foi ele culpado disso aqui, quando na verdade não é. Cada um de nós é responsável pelos seus atos. Não importa se o outro provoque ou não. Se eu sou uma pessoa equilibrada, educada e não sou agressiva, pode quem quiser gritar comigo. Posso virar as costas e ir embora. Eu posso devolver. Você está com algum problema? Estou vendo que você não está bem hoje. Posso te ajudar? Temos várias respostas para dar. Não, eu fiquei nervoso aqui, não quero gritar, mas fiquei nervoso, não consigo falar nada. Saia do lugar. Olha, com licença, eu não quero falar sobre esse assunto hoje. Não me sinto em condições. Dá as costas e vai embora. Agora, não justifique a sua atitude pela atitude do outro. Porque é isso que faz com que a gente repita os mesmos comportamentos por anos e anos, encarnações e encarnações. É culpando o outro. Culpando o outro e aí eu não posso fazer nada, porque o problema é do outro. Mas vamos lá. Esse livro é um livro muito interessante e um pouco esquecido na nossa doutrina, né? Muito se fala do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e para aqueles que abraçam a mediunidade, o Livro dos Médiuns. Esse, o Céu e o Inferno, e o último, que é a Gênese, eles ficam muito esquecidinhos, mas eles trazem tanto conhecimento que vale a pena a gente ir buscar, né? Vale a pena a gente estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende essas leis que eu abri a palestra falando, e mais fica fácil da gente começar a perceber essas leis atuando nas nossas vidas. Então, esse livro é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre a morte, sobre as penalidades e recompensas futuras. Então, eu vou morrer, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser recompensado? Eu vou ter penalidade? O que vai acontecer? Sobre os anjos e demônios. Então, aqui, né, Kardec, na época da codificação e na época desse livro, ele tinha muitas perguntas por conta das religiões vigentes da época, né? Então, anjos e demônios eram muito falados nesse século XIX. Então, ele também fez as indagações para esclarecer muita coisa sobre as penas e etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, desde a antiguidade que a gente sabe que se interpelavam os mortos. As pitonisas, né? A própria época de Moisés. Moisés proibiu a evocação dos mortos. Por quê? Porque havia evocação. Só que era tão banalizado, era tão frívola essa relação, que era para coisas triviais, pessoais, né? E frívolas. Então, ele acabou proibindo. Mas a gente sabe que sempre existiu visionários, os profetas mesmos, que eram médios e que trazia essa comunicação. Mas nunca ninguém se debruçou, através desse canal mediúnico, para interpelar essas almas, né, e esses espíritos, acerca de o que acontecia com eles depois que morriam, né? Ninguém tinha tido essa ideia de fazer dessa forma tão pedagógica como Kardec. Então é isso que esse livro traz. Na primeira parte, capítulo 7, as penas futuras, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Ou seja, Kardec não partiu do catolicismo, do hinduísmo, né, de qualquer outra religião para construir as bases da nossa doutrina. Não, foi uma coisa completamente nova, né, através, inclusive, de médiuns, que nunca nenhuma religião se baseou dessa forma. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, a doutrina espírita se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade.
Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da Terra, que nos vêm hoje, lá em 1865, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação, feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo nesse ponto. Preciso afirmar que não se trata, nesse caso, da revelação de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências, ou de uma visão estática suscetível de ilusões, e não passando, muitas vezes, de reflexo de uma imaginação exaltada. Qual era o método de Kardec? Ele recebia, através de médiuns, as informações do mundo espiritual. E quando o tema assim era polêmico, o que ele fazia? Nessa época desse livro, já havia a Revista Espírita, editada por Kardec, mensal. E existiam vários assinantes espalhados pelo mundo. Então, essa revista chegava, para Kardec, um laboratório do mundo espiritual, sobre o mundo espiritual. Então, ele lançava aquela mensagem que ele recebia daquele espírito, aquele assunto, colocava ali. E recebia do mundo todo cartas dizendo, olha, aqui na Flórida, a médium tal recebeu de um espírito uma mensagem igual a essa. Aqui não sei o que, lá na Holanda, um médium tal recebeu igual a isso. Então ele começava a receber o mesmo assunto de vários lugares, ou seja, confirmando aquilo que ele estava testando ali. Então, vários médiums em várias partes do mundo e vários espíritos diferentes dando o mesmo conteúdo. Isso dá autoridade ao assunto. Isso quer dizer que aquilo é uma verdade. Então, foi dessa forma que ele trouxe essas revelações, né? Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de tantos auxiliares médiuns disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outra. Então, um caráter muito interessante na nossa doutrina e do Espírito Verdade, né, que na verdade é Jesus, que ele não quis monopolizar a doutrina. Ele não quis dizer, eu sou Jesus e estou aqui ditando, não. Ele poderia, né, gente? Vamos combinar? Que ele é o Espírito puro. Tudo isso que a codificação traz, Jesus não precisava de nenhum colaborador. Ele mesmo poderia ditar toda a doutrina. Mas ele não quis. Por quê? Porque ele teve essa visão para despertar em todos nós esse espírito de solidariedade. Então, ele contou com uma equipe, a equipe do Espírito de Verdade. Diversos espíritos estão na nossa codificação, trazendo as mensagens, para que a obra fosse um coletivo. Hoje está muito em moda isso, né? Até nas participações políticas, às vezes, é um mandato coletivo, que é a melhor coisa. Hoje, por exemplo, o 8º Conselho Espírita de Unificação é um colegiado, não tem um presidente, tem vários diretores de departamento, onde todos são de igual importância, mostrando que tem que ser assim. Coletivos cuidando de assuntos de interesse coletivo. Então, Jesus já trazia isso para nós, nos mostrando a importância de nós interagirmos em equipe para avançarmos, que é sempre mais fácil quando estamos juntos. Não é o que nós estamos fazendo aqui à noite? Poderíamos, cada um de nós, estar assistindo uma palestra sozinhos em casa ou lendo um livro, mas juntos nós abrimos mais a nossa mente, nós trocamos energias que são muito importantes. Então, esse social, esse coletivo, onde nós vamos de mãos dadas evoluindo juntos, ele é muito importante. E a codificação foi toda feita dessa forma. Vários médiuns concorreram
para que vários espíritos trouxessem essas mensagens reveladoras. Na segunda parte desse livro Céu e Inferno, Kardec traz os exemplos, ou seja, ele traz na íntegra essa entrevista com espíritos desencarnados. No capítulo 2, são os espíritos felizes, que foram espíritos bons e desencarnaram e estão felizes. No capítulo 3, espíritos em condições medianas. No capítulo 4, espíritos sofredores, que estavam sofrendo no mundo espiritual. No 5, suicidas. No 6, criminosos arrependidos. No 7, espíritos endurecidos. E no 8º, espíritos que estavam em expiações terrestres, de cegueira, paraplegia, na mendicância, várias expiações bem duras. Então, olha que bacana, nesse compêndio de exemplos, quando nós vamos ver, eles não só dizem da condição que eles estão lá, mas o que os levou a essa condição. Olha que privilégio nós temos. Assim como nós que participamos de reunião mediúnica, quando um espírito vem e se apresenta e diz que está sofrendo, e ele conta um pouco da sua história, é um privilégio para nós estarmos ali repartindo com ele aquela história, porque serve de exemplo para nós. Nossa, ele fazia isso que eu faço também, e olha como ele está. Então, olha, isso não é legal. Então, esse livro ele traz isso. Então, lá a gente pode ver que ações na Terra fizeram com que esses espíritos chegassem a essas condições. Então, como é que eu quero desencarnar? Como é que eu quero estar no mundo espiritual? E nós sabemos que não há mágica. Antigamente era muito comum, né? A pessoa acabava de desencarnar, era tão bom, às vezes a pessoa era uma peste. Mas as pessoas achavam que a morte transformava o ser. Aquele marido horroroso que às vezes fazia aquela família toda sofrer. Era tão bom, coitado. E não é mágica. Como é que nós queremos desencarnar? Se eu quero desencarnar bem e em paz, eu tenho que estar hoje bem e em paz, porque eu não sei se eu vou amanhã. Então, como é que nós vamos construir a nossa vida futura? Construindo hoje. Então, quando eu falo que nós já podemos estar muito melhores do que estamos, esse livro é um incentivo para isso. Vamos lá ver no capítulo 2, Espíritos Felizes. Por que eles estão felizes? O que os levou a estarem felizes no mundo espiritual? E aí nós vamos ver lá, uma vida dedicada ao bem, pessoas que se dedicaram a causas, pessoas que fizeram tudo para se melhorar, que venceram suas más inclinações. Então, é um exemplo muito bacana para a gente se inspirar. No capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, ele traz lá o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos, que claro, eu não trouxe os 33 porque nem dá tempo, mas nós vamos falar sobre alguns. Código Penal da Vida Futura. A gente tem o Código Penal aqui na Terra, né? Que vai dizer lá que não é proibido matar. E aí vai dizer, se você matar alguém, e aí vem lá as penas. Então é mais ou menos isso, né? É o Código Penal da Vida Futura, segundo o Espiritismo, claro. Dentro do Espiritismo, a gente vai ver que não existe penas, castigos. Por quê? Deus não está lá como um juiz, como um executor de penas. Você fez isso? Então vai sofrer aquilo. Não é assim que funciona. E nós espíritas, muitos de nós que viemos da Igreja Católica, nós temos o hábito, de fazer uma analogia. A gente substituiu o inferno da Igreja Católica pelo umbral. E fulano vai para o umbral. Antigamente eu dizia, vai para o inferno. Não, ele vai para o umbral. E a gente fica lá feliz achando que ele vai para o umbral. Mal sabendo que nós todos estamos fadados a ir para o umbral. Por quê? Porque o umbral é um lugar intermediário para a gente queimar energias muito pesadas que nós não trabalhamos na Terra. Então, se nós não queremos ir para o umbral, que é uma passagem,
nós temos que depurar essas energias aqui. Por exemplo, trabalhando o desapego, não ficarmos apegados à matéria, não ficarmos apegados às pessoas. Ah, mas meu filho, se eu morrer vou deixar meu filho. Quantos filhos nós temos no espaço? Não é essa a primeira encarnação nossa. Nós temos vários filhos. Ah, mas eu amo meu filho, o amor continua. Mas quando eu desencarnar, pode ser que eu encontre o meu maior amor de filho lá na espiritualidade. Porque quantos filhos eu já tive? Quantas mães, quantos pais, quantos maridos, quantos amigos queridos, quantos mestres. Então nós temos que alargar o nosso olhar para viver com mais leveza e preparar o nosso desencarne para que a gente não sofra e para que a gente não fique apegado, aí não sabe nem que morreu, porque fica lá apegado, né? Então a gente tem que estudar para compreender como é que é o desencarne, como é que é o mundo espiritual, essas coisas que a gente faz aqui. E trabalhar o quê? A nossa morte. A morte é um dia que vale a pena viver. Por quê? Porque todos nós vamos passar por isso. Eu digo que todos nós temos que flertar com a morte. Ai, que assunto mórbido. Não. Flertar com a morte é pensar sobre ela. Como eu quero desencarnar? Eu tenho que viver como eu quero desencarnar. Porque se eu tiver um dia lá com raiva, com ódio de alguém, e eu desencarno naquele dia, eu vou estar com raiva, com ódio, para onde que eu vou? Para o lado dos espíritos puros? Doutor Bezerra vai me receber. Chico Xavier. Divaldo, que já foi, né, agora, pouco tempo. Claro que não. Eu vou para um lugar onde a vibração é pesada, é uma vibração de raiva, é uma vibração de ódio. Eu vou desencarnar e vou chegar na espiritualidade como eu estiver aqui. Agora, se eu estiver vibrando amor, perdão, renúncia, se eu estou fazendo tudo para me melhorar, né? Se eu estou lá me aprimorando, não dando de volta aquilo que me dão, mas dando coisas boas, compreendendo, perdoando, fazendo tudo para me melhorar, quando eu desencarnar, eu vou com essa leveza. E eu vou para onde? Para um lugar que me ajude a continuar essa caminhada. Agora, uma pessoa que não quer mudar, eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim mesmo, tá bom, na próxima encarnação eu melhoro. A pessoa vai desencarnar e vai para um lugar para aprender coisas boas? Não, ela vai para o lugar dos teimosos, daqueles que são arraigados ainda à inferioridade. Então precisamos trabalhar a nossa morte desse sentido. E desapegar de comida, desapegar dos vícios, né? Porque a gente vai ver lá no primeiro livro da série André Luiz, Nosso Lar, que lá tem suquinho, fluidos, frutas, que não tem nem massa, né? Assim, é fluídico. Então, se a gente ainda é muito apegado à carne, principalmente, que é uma energia densa, que é uma energia de sofrimento dos animais, é uma energia densa. Se nós somos ainda muito carnívoros, vamos começar a diminuir a carne, diminuir as alimentações pesadas. Por quê? Porque tudo isso dificulta o nosso despertar do outro lado, porque lá não tem. Aí a gente vai virar obsessor, vai fazer o outro comer mais do que deve, para a gente poder absorver os fluidos, né? Se a gente é tabagista, lá não tem. Então é a hora de se livrar desse vício. Por quê? Porque depois vai ficar obsidiando aqueles que fumam, para fumar mais, porque a gente vê isso acontecer na nossa literatura, está cheio desses exemplos, né? Aqueles que ainda fazem uso do álcool. Adorei que agora, antigamente, falava-se que uma tacinha de vinho era maravilhoso para a saúde, fazia bem para o coração. Eu sempre discordei, porque eu sempre li artigos que falavam o contrário. Mas agora estão se veiculando. O álcool está no mesmo nível do amianto e do tabaco para câncer. Uma tacinha, não existe nível seguro de álcool para o organismo. E quem está mais velho, que quer se preservar lúcido, se afaste do álcool, porque ele ataca diretamente os neurônios, a parte cerebral. Então, se alguém ainda faz uso, mas eu só bebo um pouquinho, não estou falando contra, cada um faz da sua vida o que quiser, mas a gente tem que saber o que faz. Mas começa a se desapegar
porque do outro lado não vai ter, aí vai virar um obsessor daquele outro, né? Do alcoólatra e tudo mais. Então essas coisas a gente tem que conversar a respeito e tem que saber. Para quê? Para a gente não se pegar de desprevenido. Quantos espíritos chegam nas mesas de reunião mediúnica que não sabem que morreu? Sofrendo porque chega em casa ninguém fala com ele. Ninguém me dá bola, ninguém fala comigo, não sabe nem que morreu. Por quê? Porque tem uma ideia da morte completamente diferente. E não se preparou para tal. Então a gente tem que se preparar. E eu sempre lembro um episódio do meu tio Gerson Simões Monteiro, muita gente conheceu, grande espírita, ele que me iniciou nessa coisa de falar no espiritismo, uma gracinha. E um dia ele sempre contava isso, ele morava lá no Rio e, desculpa aí, mas é verdade, ele dirigia muito mal, muito mal. Peguei carona com ele uma vez só, quase morri do coração, nunca mais peguei. Ele dirigia muito mal e um dia ele se acidentou de frente com um ônibus. Aí ele disse que só fez, ai meu Deus, e viu um aro dourado envolvendo ele e apagou. E quando ele acordou, ele estava numa maca, tudo branco, ele naquela maca. Aí ele falou, meu Deus, e agora? Eu morri? Eu estou vivo. Porque é isso, né? Quem estuda, quem se debruça no mundo espiritual, sabe que tem o hospital, tem tudo mais lá. E que a gente se sente vivo. Porque a essência está viva, que é o espírito. E aí ele assim, e agora? Eu morri, não morri, estou vivo? Aí passou o enfermeiro, onde eu estou? Aí ele, Sandu, Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. Aí ele, estou vivo. Né? Então é isso, quem se debruça a estudar e entende o que é a vida espiritual, tem até essa dificuldade, né? Então fica aí a dica, né? Chegou na sua casa, ninguém falou com você e não tem ninguém no celular, porque às vezes tem todo mundo no celular, ninguém fala contigo, né? Também a gente fica às vezes invisível. Mas se não tem ninguém no celular, você chegou na frente, a pessoa passou por você, desconfia que você pode não estar mais no plano físico, né? Para não ficar rondando aí. Procura logo uma casa espírita, correndo, e fala assim, eu estou vivo, eu estou morto, que aí você vai ser esclarecido. Mas, enfim. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade privada, né? Autoridade só para a doutrina, formular um código de fantasia, esse código penal da vida futura. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Aí vamos lá, os 33, que é claro que eu não vou chegar. Primeiro, artigo. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E é exatamente o que acontece aqui. Não tem pessoas que têm muitos problemas, outras têm menos? Uns já nascem, né, com um problema genético, com uma imperfeição, já nasce certo. Tem gente que já tem problema desde o útero, né? Sofre cirurgia dentro do útero, que hoje em dia a gente vê se fazendo. Então tem pessoas que têm muitas dificuldades, outros já têm menos. Por quê? É injustiça de Deus? Um nascer lá no Quênia, né? Lá no Sudão, morto de fome, morrendo de fome, o outro nasce num palácio. É injustiça de Deus? Não. Tem um passado, tem uma bagagem de feitos desse ser humano que gerou consequências. Claro que tudo que a gente passa são consequências? Não, às vezes são pedidos nossos para a nossa evolução. Às vezes a pessoa quer nascer naquela situação muito difícil e ela nem precisava, mas ela quer evoluir. Então ela pede como prova para vir naquele lugar, para ela lidar com aquela dificuldade. Mas na maioria das vezes são consequências dos nossos atos, que como eu disse, Deus não está lá para dar pena para ninguém. A nossa consciência, quando a gente desencarna, ela aflora. E aí a gente se arrepende muitas vezes e tem que voltar para quê? Para reparar. Então, por isso que a gente tem que viver na vida com belas escolhas. Vamos escolher escolhas que sejam para a eternidade. O que são escolhas para a eternidade? São escolhas que eu não vou precisar voltar para refazer.
São escolhas baseadas nesse dever. O que eu devo fazer sobre isso? Se eu estou numa situação que tem várias pessoas envolvidas e eu quero fazer o melhor, o que é o melhor? O que é o bem naquela situação? O bem só é bem se for bem para todos os envolvidos. Então tem várias dicas que a gente pode usar e colocar em prática para a gente poder evoluir. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição. Então Jesus é completamente feliz. Jesus não ficava triste. Estava chorando nos Montes das Oliveiras porque ele estava triste. Não estava triste. Ele estava ali num momento de compaixão por nós. Sabia o que ia acontecer e sabia a consequência para aqueles envolvidos naquela situação. Não é assim? A gente age assim com o filho. Quantas vezes a gente está vendo um filho, né, adulto, nós que temos filhos adultos, você está vendo que aquela escolha, você sabe o que vai acontecer pela sua experiência de vida, pelo seu olhar mais aguçado, experiente. A pessoa está escolhendo, você fala, não faz isso. Isso vai acontecer aqui. Ele vai dizer, não, mas eu quero. A gente sofre, a gente tem compaixão, porque sabe o que vai acontecer. Então, isso que Jesus sentia, né, nos seus momentos de introspecção, compaixão por nós. Então, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Então, a gente não quer sofrer. Mas para não sofrer, a gente tem que desenvolver virtudes. A cada virtude que a gente desenvolve é menos sofrimento que a gente tem. Porque a cada imperfeição equivale a sofrimento. Então, não quero sofrer, eu vou ter mais virtude. Eu vou aqui colocar para fora, em evidência, eu vou expressar a minha essência divina. Então, eu vou ser a melhor pessoa que eu conseguir ser. E é isso, desde lá dos filósofos antigos, já era buscado. Porque Platão dizia que o homem não buscava a felicidade, que o objetivo do homem na Terra não era buscar a felicidade, era buscar ser o melhor ser humano que ele conseguisse. Para isso, ele precisava expressar valores e virtudes. Quando ele expressava valores e virtudes na vida, ele encontrava o quê? A paz, a felicidade. Então, era consequência dele expressar os seus valores e virtudes. E é isso que tem que ocorrer conosco. Nós precisamos expressar o bem que há em nós, a beleza que há em nós, a compaixão, a solidariedade, a benevolência, o perdão. E aí nós vamos ter paz de espírito. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja a fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou 1/4, menos sofrerá. De todos extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Então, ai meu Deus, eu acabo de resolver um problema, tem outro, e eu não consigo. Quando é que eu vou ser feliz? Quando você for perfeito. Certamente não será nessa vida, mas já dá para avançar bastante, dá para melhorar. Também na Terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. Quarto artigo. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais se daria para nós avançarmos mais numa encarnação. E ele diz que diminuindo as nossas imperfeições. E o Espírito diz que sim. E
diariamente fazendo muito poucos esforços. E o que lhes falta é a vontade. Então, o que ele diz é que nós já poderíamos estar muito melhores e podemos avançar mais em moralidade, mas temos que botar essa vontade em movimento. Temos que ter esse compromisso com o dever, com aquilo que nós queremos ser. Então, nós temos que colocar o que nós queremos ser como alvo. E o que nós queremos ser? O Cristo, né? Que é a nossa destinação. Chegarmos a ser um Cristo, que é um Espírito perfeito, que goza de plena felicidade, que não tem mais nenhuma mazela para se curar. Então, o que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Colocar o Cristo como alvo e caminhar para o alvo. Então, eu vou fazer alguma coisa, antes de fazer. Essa atitude que eu estou prestes a tomar, me afasta do meu alvo ou me aproxima do meu alvo? Me afasta do Cristo ou me aproxima dele? Ah, me afasta, então vou me abster. Vou ver outra forma de realizar. Ah, mas aí não tem jeito. É escolha. Tudo na vida é escolha. Eu sempre ouvia dizer, né, que as pessoas que matam na guerra falam, a gente não tem escolha, porque se eu não mato eu morro. Ué, está escolhendo. Não é uma escolha? Você pode escolher morrer, mas você escolheu matar. É uma escolha. Ah, mas é uma escolha. Tudo na vida é escolha. Em geral, a gente escolhe baseado no nosso interesse pessoal. E é isso que nos impede de evoluir. Se nós temos algo em nós que nós devemos ter muita atenção para extirpar, que é a gênese de todas as nossas mazelas morais, é o interesse pessoal. Quando a gente tira o interesse pessoal da situação, você vai ver que você escolhe melhor. Quinto artigo. Dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Então, não existe um lugar chamado inferno. Ah, mas é umbral. Não, é um estado de consciência. Por quê? Como eu disse, Deus não se faz juiz nem executor de pena. Você fez isso, agora você... Não, somos nós que ao voltarmos para casa, que é o mundo espiritual, a nossa consciência aflora. A gente vai rever a nossa existência e vai ver as bobagens que fez, as chances de evoluir que nós perdemos, nós poderíamos ter feito mais, e nós vamos, nós mesmos, nos arrepender. E esse arrependimento, esse remorso, que é uma dor incrível, é que nos leva para o inferno. Por quê? Porque nós não vamos estar bem. Nós vamos estar em angústia. Então o inferno não é um lugar, é um estado. Imaginem quando a gente está com um ataque de raiva, está com ódio de alguma coisa. Nós estamos no inferno. Nós jogamos no nosso corpo neurotransmissores estressantes, como o cortisol. Nós atacamos o próprio corpo. Aí uns têm azia, outros têm dor de barriga, outros têm enxaqueca. Por quê? Nós estamos nos atacando. E nós estamos num estado ali que é de paz? Não é. Então nós nos colocamos no inferno. Agora, se você escolhe a paz, se você escolhe o perdão, se você escolhe até o silêncio, você está no céu. Por quê? Porque você escolheu ficar bem. Quando a gente escolhe, às vezes, até abrir mão para não arrumar um problema, a gente fica no céu. Então, quando a gente desencarnar, não vai ser diferente. O estado que nós estivermos vai delimitar o lugar onde nós vamos estar, que é um estado de espírito. É um estado de bem-estar ou de mal-estar, que nós vamos construir para nós mesmos. Sexto, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos
é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, todo mundo lascado. Desculpe se tem algum anjo aqui na plateia, não estou falando com você, falando para nós aqui. Estamos todo mundo lascado, percebe? Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem? Fingimos que não vimos? Aí fala, ai, não, procura outra pessoa. Não atendemos, não respondemos, às vezes a pessoa só quer desabafar, já não tem tempo. E as pessoas precisando da gente, né? Ah, mas fulano também só me procura quando precisa. Graças a Deus. Não fiquem tristes quando alguém só te procura quando precisa. Porque ser o porto seguro de alguém é muito bom. Nós precisamos nos acostumar a nos alimentar do que damos, não do que recebemos. Isso é uma das maiores liberdades que a gente pode ter. Quando a gente não precisa que o outro nos ame. Quando a gente se alimenta do nosso amor e ele transborda e a gente oferece, sem esperar nada em troca. Esse amor que é igual o amor que uma criança dá para uma boneca. A boneca está lá parada, né? Antigamente era assim, agora até se mete. Mas não vou entrar nessa polêmica não, que vocês pensaram aí, tá? Não vou cair nessa não. Mas aquela bonequinha, né, que você deitava, ela fechava o olho. Você levantava, ela abria. A boneca toda dura lá, ia dar banho, e dá comidinha, e troca fraldinha, e bota para dormir. Ela dá aquele amor enorme, não recebe nada de volta, é o boneco troço duro. Então a gente tem que aprender a dar esse amor igual das bonecas, do menino também, do carrinho, né, do bonequinho. É esse amor que não recebe de volta, porque não precisa. Porque se é amor, ele te planifica. Então, dar os ouvidos, dar uma escuta, dar atenção, dar do que é nosso. Esqueço que tem um microfone grudado aqui em mim. Dar do que é nosso, do nosso tempo, porque tempo é vida. Quando você dá o seu tempo para alguém, você está dando um pouco da sua vida. E isso te planifica. E sem esperar nada de volta. Então, não fiquem tristes quando alguém te procura só quando precisa. Porque ser lembrado como um porto seguro, como alguém que pode ajudar, isso é uma honra. Não é um demérito. 7º, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, por que a gente sofre quando faz o mal? Quando a gente acorda para isso, né? Porque a maioria de nós faz o mal achando que está fazendo um bem. Uma vez ou outra a gente faz uma coisa ruim para alguém e sabe que está fazendo e não consegue fazer diferente. Mas na maioria das vezes são equívocos, não é assim? Você faz aquela escolha achando que é melhor. Mais à frente você fala, mas nossa, que mancada que eu dei, né? Então, quando a gente cai nessa consciência, cai em si e sofre porque fez esse mal, a consciência aflora, ou ainda encarnado nessa vida, ou quando desencarna, isso serve para nós, para nos corrigirmos. Imagina se a gente fosse fazendo mal e isso não doesse na gente. A gente ia se corrigir para quê? Não ia nem perceber, né? Então tem que doer mesmo, por isso que tem uma consequência imediata ao mal. Quando a gente faz o mal, a gente não fica bem. Quando você toma uma atitude errada, você não fica bem. E eu sempre digo isso, se você está na dúvida quando vai fazer alguma coisa, tem duas opções ou três, você imagina você tomando aquela decisão, fecha os olhos e pensa se aquilo te traz paz. Depois imagina outra. A gente sabe. Nós temos Deus dentro de nós a nos guiar. Então a gente sabe qual é o melhor caminho. Às vezes a gente não consegue. E também está tudo bem, que a gente está evoluindo. Às vezes você sente que aquilo não é o melhor, mas você não consegue fazer diferente. Aí vai lá, faz a burrada de novo. Aí você fala, mas eu sabia, não é? Todo mundo às vezes avisa, mas a pessoa não consegue.
Ela não consegue fazer diferente. Ela precisa passar por aquela lição de novo e de novo até aprender. Mas também está tudo bem. E por que está tudo bem? A gente errar e também demorar a evoluir. A gente não deve, até por inteligência, para parar de sofrer, né? Mas a gente pode. Por quê? Quem que fez nós desse jeito? Quem nos fez? Foi o Pai. Porque Ele não criou todo mundo anjos, arcanjos e serafins. Ele criou todo mundo simples e ignorante. Botou uma bússola, é certo, dentro de nós. Tem o caminho do bem dentro de nós. Nós é que não queremos ouvir muitas vezes. Mas Ele nos criou simples e ignorantes para que nós fôssemos co-criadores com Ele. E assim, nós tivéssemos os nossos méritos, que não é tão bom. Quando a gente consegue vencer uma má inclinação, quando a gente ia dar aquela resposta, falar, ai meu Deus, me ajuda, me segura, não vou falar e não fala. Depois eu falo, nossa, eu consegui. Quando a gente vai fazer aquela fofoca e fala, não posso mais fazer fofoca, eu já sei que é errado, eu não vou. Aí coça a língua, a gente não faz. Depois, ai, eu consegui. É tão bom a gente se vencer a si mesmo. Então, por isso que Ele nos fez simples e ignorantes. Por isso Ele não fica triste quando erramos. Ele não fica triste da gente demorar. Não fica. Ele está lá. Ele tem a eternidade. Ele está nos aguardando no seu seio de amor, porque Ele está em nós. Ele sabe de cada dificuldade. Ele sabe de cada história. Ele está em nós e nós estamos em Deus. Não existe fora de Deus. Então Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe também das suas procrastinações. Ele sabe tudo. E Ele não fica triste. Vocês podem ficar tranquilos. E Ele não ama menos quem erra. Ele não ama menos quem mata, quem estupra. Não ama menos. Se Ele não ama menos um estuprador, um assassino, Ele não ama menos nós quando magoamos alguém. Porque Ele sabe que tudo é processo. Tudo vai se ajeitar ao longo do tempo da nossa caminhada. Agora, nós é que precisamos acelerar um pouco mais, né? Nós perdemos tanto tempo. Vamos fazer diferente nessa encarnação. 8º. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação. Gente, não tem jeito. Não tem uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, mesmo aquele ser mais abjeto, um assassino, um estuprador, uma pessoa marginal mesmo, que mata sangue frio, algo de bom tem dentro dele para ser expressado. Por quê? Porque Deus está nele também. E um dia, esse que a gente olha e fica, né, às vezes, até alvoroçado, querendo justiça ali, um dia ele vai ser um Cristo. Então, quando nós olharmos no noticiário, estuprou uma criança, e a gente ficar com raiva, com ódio, não façam isso. Não façam. Tudo bem que o estupro, o assassinato, a gente tem que horrorizar mesmo. Está errado. Mas a gente não pode direcionar aquele ser criado por Deus, simples e ignorante, que está adoecido, direcionar ódio. Por quê? Porque a gente está alimentando ódio em nós. Ninguém dá o que não tem. Se você está dando raiva, ódio, você está se alimentando disso também. Vai ficar mais difícil a sua evolução. Vai ser mais difícil você expressar amor quando você ainda expressa ódio. Então nós temos que expressar para o pecador compaixão, como Jesus expressa por nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então nós precisamos expressar amor. Se a gente não consegue vibrar ali amor com aquele algoz, vamos fazer uma prece a Deus. Meu Deus, me tira esse ódio do coração. Não deixa que a minha raiva chegue nesse irmão, que ele siga
o seu caminho, porque ele já está no inferno. Não precisa de nós para piorar a situação dele. Até porque a gente faz um link, né, com o outro. Quando você emana amor, você faz um link com o amor do outro. Quando você emana ódio, você faz um link com o ódio do outro. Né? E com o seu próprio. Então, isso não é bom. E esse 8º artigo, ele me lembra uma passagem, que eu não lembro qual o livro, que estava uma pessoa no plano espiritual, a mãe, eu acho que era a mãe de uma senhora que estava encarnada, mas a pessoa era tão ruim, e essa mãe queria ajudar, não lembro se era a mãe, era uma pessoa, mentora, queria ajudar. Então ela ia lá para os superiores, mas eu preciso ajudar, mas essa pessoa só faz o mal, você traz alguma ação boa dela, e ela procurava lá, né, nos arquivos, a pessoa não tinha feito nada de bom na vida. E ela, eu preciso ajudar. Não, me traga uma coisa boa que ela tenha feito que eu permito que você ajude. Aí ela procurou, aí lá ela achou uma mentira que aquela pessoa ruim contou para ajudar uma outra. E ela pegou aquilo e levou e pôde ajudar. Então é o que fala aqui, né? Como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Então Deus é tão misericordioso que ele vai usar qualquer ação benéfica que a gente faça a nosso favor. Então que a gente, antes de ser bom espontaneamente, que a gente seja bom com disciplina, com vontade de evoluir, porque ser bom é bom. Né? Então que a gente possa despertar as nossas virtudes e expressar o que nós viemos na Terra para expressar. Cada um de nós veio para expressar a essência divina em nós. E cada um de nós tem uma mensagem que só a própria pessoa pode dar. Ninguém vai dar a mensagem que eu vim dar. Ninguém vai dar a mensagem que vocês vieram dar. A expressão da divindade que vocês vão trazer, só vocês podem. Que Deus o abençoe a todos. Obrigado, Gabi. Nesse momento agora, então, vamos nos preparar.